gente vai fazer o quê? Se não funciona, ele não consegue. Poxa, ainda tava tão bacana na pergunta. Assim, pouca coisa pra mim. Pronto, vamos ver se agora vai. Vamos ver. Desculpem, A gente gente. tá, a gente A tá internet. sujeito a essas coisas mesmo. Tem para onde. Vai Vamos, fazendo aí algumas coisas. vamos lá, então. Eu não sei se travou. Meninas, eu acho que travou só para mim ou foi geral? Eu acho que foi geral mesmo. Foi, né? Foi. Então, gente, boa noite. Oi, Boa Jéssica, noite. Rosana. Rosana, né? Ai, ai, vamos lá, então. Boa noite. Boa Hoje noite. a gente queria agradecer a presença de vocês todos para essa sessão extraordinária, junto com a Associação pelo Cordel em Pernambuco, na pessoa de Felipe Júnior, poeta, sertanejo, professor, educador, né, aí, e presidente da associação, né, a Cordel. Gostaríamos de agradecer essa parceria e eu vou iniciar recitando, É uma coisa tá? boa. Pronto, faz bem mesmo. Um conterrâneo seu, inclusive. Felipe é de São José do Egito. Poesia é bom demais. Poesia é o meu conceito. Para mim, o mal só tem jeito quando o real se desfaz e num lapidar se faz um majestoso repente que encanta qualquer vivente dotado de sentimento. É na poesia o momento que a dor não se faz presente. É como se a poesia fosse a minha nicotina, meu ópio, minha heroína, meu êxtase em demasia. Ela é quem me fantasia e quem traça os meus traçados, através dos meus rimados, me liberta desse mundo para cair no mar profundo de lindos sonhos dourados. Sou viciada em poesia, disso eu tenho consciência. Chegada à abstinência, se ela me faltar algum dia, e para voltar a minha alegria, basta eu tomar outra dose. Venha comigo, se entrose, prove da minha heroína, pois dessa droga divina quero morrer de overdose. Mas se tu achas Maravilha. nocivo esse vício que me laça, então fujas da fumaça, que o efeito é corrosivo. Feito um fumante passivo, vais ter um vício profundo e nesse mesmo segundo, se quiseres uma tragada, pode tragar, camarada. Tem verso para todo mundo. Do poeta Maravilha. Vinícius Gregório, né? É E isso hoje a gente mesmo. está aqui com o Felipe para falar um pouco sobre a associação, sobre o resgate, né, à literatura de cordel e o trabalho que a gente vem caminhando junto e separado, né, mas na mesma direção. É, o cordel, ele, muito além de entretenimento, ele surge lá surge vindo, né, para o Brasil com os colonizadores como o antecessor do jornal nacional, né, da TV, do rádio, dos jornais impressos. Ele é a primeira forma de comunicação em que era levados folhetos de cordel de região em região com as notícias, né, os fatos históricos, os acontecimentos locais e até hoje esse instrumento, né, de comunicação, de aprendizado mesmo, né, e ele vem e hoje nós temos um resgate muito maior. O cordel ele vem sendo
usado na escola, né? Usado em outros ambientes. A estrutura do cordel vem sendo usada em missa, né? São José do Egito que o diga, para não só como forma de resgatar, mas como forma de ampliar a nossa cultura. Então, a gente está aqui com o Felipe, o presidente da Cordel, e nós vamos discutir um pouco e conversar sobre as propostas que a associação vem contribuindo, né, para essa valorização. Para iniciar, eu gostaria que você, Felipe, falasse um pouco sobre como surgiu, né, a associação, como foi que você participou, né, dessa construção e desde quando ela vem funcionando. Perfeitamente. Olha, primeiramente, para a gente começar esse bate-papo, você já iniciou perfeitamente aí com poesia do meu amigo Vinícius. E Vinícius é um grande referência na poesia em São José do Egito. Eu quero parabenizar vocês do Clube do Cordel, né? Por esse trabalho excelente que vocês estão fazendo de articulação, levando um pouco de resgate, resgatando essa coisa que era tão importante do Pajeú, que é o cordel. Hoje a gente fala, quando fala muito do Pajeú, fala muito da poesia de bancada, fala muito do repente, né? Os cantadores, mas a gente não pode esquecer a força que tem o cordel no Vale do Pajeú, digamos assim, né? Na região do Pajeú. Então eu parabenizo vocês do Clube do Cordel, foi uma ideia excepcional, né? Para que, principalmente de trabalhar e levar para outras pessoas, fazer com que outras pessoas tenham acesso à leitura, né? Eu estou acompanhando esse trabalho que vocês vêm fazendo aí, dessa campanha, né? E é muito bacana mesmo, fazer com que as pessoas tenham acesso à leitura, e à leitura do cordel. Embora, visto que tantas pessoas aí no Pajeú aprenderam a ler, não só no Pajeú, mas no Brasil como um todo, né? Aprenderam a ler com o cordel. Né? Isso é muito importante, porque o cordel ele não é só uma literatura, embora que muita gente ache, né, que o cordel é uma literatura menor. Né? Já adiantando um pouco mais, eu teve um tempo, em 2010, eu participei de uma chapa e fui eleito e fiquei como vice-presidente da União Brasileira de Escritores. Né? E lá dentro da instituição, é uma instituição elitizada, e foi a primeira vez em mais de 50 anos de instituição que teve um cordelista na vice-presidência, né? E teve aquela coisa, aquele debate, né? Eu me deparei com um debate lá que será que de fato o cordel é uma literatura? Vê só, a própria academia perdendo tempo, né? Inapropriando o debate, levantando questões fúteis que menospreza uma literatura de raiz tão importante como é a própria literatura de cordel. Né? Então, o cordel é tão importante que ele fez parte dessa metodologia de ensino. Né? Paulo Freire mesmo utilizou o cordel para ensinar na pedagogia do movimento brasileiro de alfabetização, né, que a gente chamava de Mobral. Né? Então, a partir do cordel, o cordel fazia com que essas pessoas fossem decorando. Né? Você decorar determinado texto facilita para você aprender. Né? Isso é muito, muito bom e muito interessante. A Cordel, agora partindo para a tua pergunta, depois de dar os parabéns por essa criação belíssima que é o Clube do Cordel. Obrigada. A Cordel, ela nasceu recentemente, né, da sede de muitos cordelistas. Os cordelistas se uniram, mesmo em tempo de pandemia, né, porque
o próprio a natureza cotidiana faz com que você se isole, né? Mas vocês sabem muito bem, vocês que estão no Pajeú, eu que estou aqui em Recife, mas a gente sabe muito bem que mesmo isolados, não é? A gente não pode ficar sem fazer cultura, né? A gente pensa a todo momento, está dormindo, vem a inspiração lá, você pega o papel, corre e escreve lá, né? Então a gente está num processo sempre de criação. O poeta, ele sempre está no processo de criação. E o cordelista não é diferente, porque mesmo isolados, mas eles decidiram se reorganizar, né? Em 2015, eu falo reorganizar porque em 2005 existia uma instituição no Pernambuco chamada Unicordel, que era a União dos Cordelistas de Pernambuco. Eu tive também a alegria de fazer parte dessa instituição e depois eu cheguei à presidência também da instituição. Mas com o tempo, a Unicordel ela se perdeu, né? Ou seja, ela se perdeu no tempo. Por quê? Porque toda instituição ela tem que estar atenta aos tempos modernos, porque senão ela se perde, né? Toda manifestação cultural, se ela não estiver aberta às novas possibilidades, se ela não estiver aberta às novas tecnologias, ela se perde no tempo e termina morrendo. Então, a Unicordel ela se perdeu no tempo, fez um trabalho excepcional no estado de Pernambuco de resgate, de formação continuada, não é? É inegável a história da Unicordel que teve no estado de Pernambuco. Essa sede dos cordelistas de reorganização foi justamente para mostrar eu vou colocar uma aspas bem grande aqui, uma reativação daquela instituição, né? Não só uma continuidade, mas pensar novas ideias, né? A Unicordel, o que era? Era uma união de cordelistas. A Cordel, o que é? É uma associação pelo cordel em Pernambuco. Então, ela é direcionada para cordelistas? Não, ela é direcionada para todo mundo que gosta do cordel, que quer ver o cordel nas escolas, que quer ver o cordel ser resgatado, entende? Então, é uma coisa bem mais profunda e bem mais participativa que essa proposta da associação. Então, a Cordel ela nasce dessa sede dos cordelistas, né? Cerca de 70 cordelistas se juntaram através de um grupo de WhatsApp, porque a gente não podia dar as caras, né? Todo mundo no seu canto. Então, se juntaram no grupo de WhatsApp, criaram elegeram uma comissão, e essa comissão se debruçou na criação da Cordel, né? Que é a Associação pelo Cordel em Pernambuco. Então, ela surge disso. Ela surge de uma sede de continuidade, de uma sede de resgate e de uma sede de convergência em prol do cordel em Pernambuco. Muito bom. Importante, né? Porque, como você disse, tinha essa união, não é? Inclusive, a gente pesquisando encontrou um documentário que falava dessa união, né, de cordelistas. Mas quando a gente fala de cordel, a gente não só fala do cordelista, né, que escreve. Exato. A gente fala de quem faz a xilogravura, a gente fala de quem edita, né, de quem muitas vezes não é o próprio cordelista que faz isso, né, que diagrama, que faz a impressão. Então, às vezes é uma pessoa só que faz todo esse processo, mas às vezes Exato, eu sempre também digo que é é uma uma cadeia equipe, né? produtiva, né? Isso, é uma equipe. Eu sempre digo que o cordel, não existe só o cordelista, não existe só o cordel, mas é uma cadeia produtiva. Então, e é uma cadeia produtiva grande. Se você imaginar, hoje em Pernambuco, mapeados, né, segundo um livro de uma amiga nossa, membro da Cordel, chamada Shirley,
ela fez um mapeamento que contabiliza no livro dela em torno de 200 cordelistas em Pernambuco, né? Mas olha, nós temos muito mais do que isso. Então a ideia nossa é porque a gente não contabiliza aquelas pessoas que não têm que tem aquela poesia feita e está engavetada, né? Então é preciso a função da Cordel é justamente a gente ir atrás dessas pessoas. É a gente não se limitar às paredes imaginárias de Recife, entende? Mas é a gente buscar trazer o poeta, trazer o Clube do Cordel para dentro da Cordel, né? E a gente não é só trazer o grupo de vocês para o nosso, mas é a gente fazer uma articulação em prol de um bem e em prol de um objetivo único, né? Eu tenho absoluta certeza que o objetivo da Cordel é o mesmo objetivo do Clube do Cordel, né? Ou seja, a gente quer ver o quê? Quer ver o Cordel engrandecido, né? Quer ver os seus atores tendo a valorização devida, né? Então é preciso a gente fazer uma articulação onde todos saiam ganhando, né? O cordel ele precisa estar num lugar de destaque pela riqueza cultural que ele representa, e o próprio cordelista, o pesquisador de cordel, o pesquisador de cultura popular, o apoiador do cordel, que vocês sabem muito bem que a gente tem o cara que escreve, né? E tem aquele cara que diz assim, rapaz, eu não sei escrever, mas eu gosto de cordel demais, né? E às vezes ele fica tão limitado porque ele quer fazer parte do Clube do Cordel, ele quer fazer parte da Associação pelo Cordel em Pernambuco, né? E às vezes o próprio estatuto, a própria burocracia que se cria, não permite que uma pessoa dessa venha colaborar com a associação. Com certeza. Vou convidar a Tainara Queiroz para participar com a gente, certo? Ela também é organizadora do Clube do Cordel. Na verdade, ela é a incentivadora, né? A quem pensou no clube e convidou Francisca Araújo, Nilson Gonçalves e eu para formar essa equipe, né, do clube. Então, somos 4 organizadores e... Então ela foi a culpada por essa belíssima ideia. Isso, é. Ah, Felipe, boa Olá, minha noite. querida, tudo bom? Como é que você está? Será que dá para me ver direitinho? Dá sim. Estou vendo bem. Boa noite. Parabéns, viu? Obrigado, porque eu acho que é um trabalho, não é limitado à Tabira, sabe? Mas é um trabalho de referência. Isso aí vocês estão plantando uma semente que eu tenho absoluta certeza. Eu não sou profeta, nem quero ser, mas vocês podem ter certeza que em tempo, daqui a pouquinho, essa árvore vai estar grande, viu? E vai estar produzindo frutos. Parabéns mesmo. Bacana, já produz e a gente está muito feliz com os resultados. Inclusive, realmente não se restringe a Tabira. Eu sou de Afogados, da Engazeira, né? A Francisca Araújo é de Guaraci, o Nilson Gonçalves é da Engazeira. Então, a gente tá... A Isabelle Moreira, Belinha, né, de São José do Egito, é a madrinha do clube. E é uma alegria para a gente ter vocês egipcienses junto. E, Felipe, eu queria parabenizar primeiro, não saber essa sua história, foi muito bom ouvi-la agora. A sua participação na União Brasileira de Escritores, e a gente sabe que essa participação junto à literatura clássica é complicada, não é? A literatura dita clássica, né? Porque a gente sempre bate na tecla de que o clássico e o popular têm uma diferença que é simplesmente a origem. O clássico e o popular vieram do mesmo lugar, ali, da Europa, a metrificação, etc., o sistema de rimas. Quando chegou aqui na Serra de Teixeira e tomou o Nordeste, aí se tornou popular, né? Por uma questão Exato. de que o Nordeste, então vamos chamar de popular. O Ariano Suassuna, por exemplo, entrou na Academia de Letras, mas não pelo Alto da Compadecida, e sim pelo Romance da Pedra do Reino, que
tem características menos populares, digamos assim. Então, bom, eu vim só fazer uma participação rápida, Felipe. Já vou sair e deixar vocês conversarem mais, mas queria te dizer que o Clube do Cordel ele foi fundado justamente com objetivos muito semelhantes ao que você está colocando aí. A gente foi fundado porque a gente acha que fazer arte é difícil, e é difícil não porque a gente não esteja, enquanto artista, dispostos a fazer sacrifícios, mas porque muitas vezes não é dada a dignidade necessária ao trabalho do artista e da artista. E aí o cordel precisa ser valorizado como um trabalho, ser dignificado, inclusive financeiramente, em todos os aspectos que um trabalho produz, né? Então, a gente quer formar novos cordelistas e novas cordelistas, a gente quer dar cursos de formação, a gente quer, como você falou, levar o cordel para a escola e tal. E como a gente está entrando nesse mundo do cordel, da literatura dita popular e tudo, e você já está há um tempo maior nisso, eu queria te pedir para, durante a live, trazer propostas suas e da Cordel, para, por exemplo, como a gente faria, Felipe, para levar o cordel para dentro das escolas? Como a gente faria para popularizar o cordel, não somente aqui no Pajeú, mas no Brasil? Como a gente faria para fazer essa coisa disseminar-se mais? E, no fim das contas, o primeiro estopim dessa coisa do clube foi o fato de que a gente conhece muita gente ligada à cultura, mas quando a gente perguntava quantos cordéis essa pessoa já tinha lido na vida, eram muito poucos. Então, a gente disse, não, você vai ler pelo menos um cordel por mês e vai terminar o ano tendo lido pelo menos 12 cordéis. E aí a gente manda o cordel todo mês para os membros. E a gente quer quanto mais membro, melhor, porque vai estar consumindo mais cordel, vai estar tendo assinantes para formar mais cordelistas, e esse é o objetivo. Então, eu queria que você trouxesse suas ideias para que a gente possa compartilhar com o pessoal que está na live e produzir essa corrente juntos e pensar ideias novas, como você falou, né? Então, queria só finalizar dizendo que o Pajeú abraça essa ideia da Cordel e falo isso porque você está João Paraibano e eu acho que esse homem, apesar de ser da Paraíba, mas representa muito do que significa o nosso sertão e o nosso Pajeú, onde ele diz que no Pajeú das Flores, a poesia é a meta. O solo lança o nativo como o arco lança a seta, o alvo se oferece e toda criança cresce, já pensando em ser poeta. Então, assim que eu queria te receber e convidá-lo a vir aqui no Pajeú, tão logo termine essa pandemia, para a gente colocar esses planos em ação juntos, cada vez mais juntos. Então, eu queria te pedir para dar essa explanada aí nas ideias de vocês. Vou sair, estou fazendo outras coisas aqui, mas estou ligada na live e qualquer coisa eu volto aqui para dar um abraço final. Beijão. Tá certo, querida. Obrigadão. Beijão. Tchau, tchau. Ela tocou num ponto interessantíssimo, sabe? Que foi essa questão desse cordel, quando chega aqui, o simples fato do nome popularizar, né? Popularizar, às vezes, vem carregado de uma discriminação, né? Geralmente, a coisa, quando nasce do povo, quando é do povo, ele é discriminado, né? A gente não pode esquecer que o cordel, ele é uma prática de resistência, né? A própria história do cordel é uma prática de resistência. Em 1934, tinha um poeta, editor, chamado José Bernardo da Silva, que ele foi preso porque estava vendendo cordéis, né? Então, sempre... Rodolfo Cavalcante também foi preso no Piauí porque estava comercializando cordéis ilegalmente, né? Porque o cordel, ele sempre foi um grito. As pessoas não tinham acesso ao jornal, né? Então, o que é que o cordelista fazia? Ele transcrevia em folhetos, né? E como o cordel é um produto que vem do povo e que ele tem toda uma característica comercial voltada para o povo, ele era acessível, né? Então, talvez até a resposta à pergunta dela, né, seja justamente isso. Cada vez mais, o grande segredo para você engrandecer o cordel, para você colocar os seus projetos à frente, é você colocar a acessibilidade. Acessibilidade em todos os sentidos, mas principalmente naquele termo em que as pessoas
tenham propriedade, deem pertencimento ao produto, né? E é isso que vocês estão fazendo. A um preço bacana, fazer com que outras pessoas tenham acesso a essa leitura, né, de poetas diversos. Então, isso é muito bacana e é um ato de resistência também, né? A história do cordel conta isso. Não só fui eu aqui em Recife que estive em um cargo de vice-presidência da UBE, mas, por exemplo, sempre houve, é por isso que eu digo, o cordel é uma prática de resistência. Porque se você pega em 80, tinha um escritor popular chamado Raimundo Santa Helena, que ele tentou galgar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Então, o cara lá, foi o que aconteceu. Quando a academia se juntou e viu, não, Raimundo Santa Helena está querendo entrar na academia. Ele se inscreveu para uma cadeira. Mas aí a academia não tinha a literatura de cordel como literatura. Então, o que foi que fizeram? Escolheram outra pessoa, não é? Então, tudo bem. Quando foi em 83, devido à morte de um acadêmico lá, Raimundo Santa Helena tentou novamente entrar na Academia Brasileira de Letras. E, novamente, não foi aceito. Foi aceito outra pessoa. Então, isso é uma resposta dura da literatura elitizada, colocando o cordel como literatura menor, né? Então, o que foi que a Academia Brasileira de Letras fez? Só fez ratificar, dizendo assim, não, a gente ainda não decidiu que o cordel é uma forma de literatura, entende? Incluído, né? Então, diante dessa angústia, surge justamente a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, né? Surge justamente dessa angústia de ser menosprezada e de não ser devidamente reconhecida pela instituição elitizada, digamos assim. A gente vê muito que, como Tainara disse, Ariano, né? Ele foi aceito por outra obra. E o Alto da Compadecida, ele, na verdade, ele é baseado em folhetos de cordel, né? Em 3 Exato. folhetos de cordel. O Enterro da Cachorra, de Leandro Gomes de Barros, né? O Cavalo que Defecava Dinheiro, que também é dele. E o Castigo da Soberba, que é de Silvino Pirauá. Exatamente. Então, a gente vê que Ariano traz essa referência, né? E o Alto da Compadecida é grandioso, é uma obra universal, né? Todo mundo precisa assistir e ler essa peça. Então, a gente vê que, apesar da dimensão que existe nessas obras, né? A grandiosidade, mas que ainda existe essa resistência por parte da dita literatura erudita, literatura clássica, o cânone literário, né? Exato, exatamente. E o bom é que o cordel ele nasce justamente dessa sede de memorando, né? Historicamente, eu falo, o cordel ele surge como sede de memorando, ou seja, querer relatar os acontecimentos que eram feitos oralmente pelos trovadores, né? Exatamente. O cordel aqui no aqui também nasce disso, né? Nas pelejas lá de pé de parede, as pessoas não tinham celular para gravar, né? Como é que eu vou ter? Por isso que os primeiros cordéis que surgem são justamente os de peleja, né? Peleja de fulano de tal com cicrano, peleja de fulano de tal com cicrano. E depois vai dando uma outra metodologia, uma outra modalidade, né? O romanceiro, Leandro Gomes de Barros mesmo. Eu digo isso porque tudo se origina da cantoria de viola, né? Exatamente, os cantadores. Exato, o cordel nasce disso, da sede de registro, né? De deixar relatado lá, impresso.
Então, meu bisavô se chamava Guilherme Nunes da Costa. Meu tataravô se chamou Agostinho Parente, Nunes né? da Costa. Que Agostinho ele teve três filhos poetas, né? O Guilherme Nunes da Costa não foi. Ele teve uma história em Pesqueira que eu acho que era alguma coisa relativa à política. Mas Agostinho Nunes da Costa teve três filhos extraordinários. É a primeira tríade poética, né? De poetas. Eu acho que dando o início, até depois a gente teve a tríade aí no Pajeú, que foi Otacílio, Dimas e seu Lorival. Então, Agostinho Nunes da Costa teve três filhos, Nicandro, Ugolino e Nicodemos, né? Aí, dois foram cantadores de viola, né, também, e um era poeta erudito, Nicodemos, né? Então, para você ver que tem toda uma mistura, toda uma importância da literatura. Minha família era do Sítio Mares, né? Porque Agostinho Nunes da Costa, ele foi um dos precursores da cantoria de viola no Brasil, né? Então ele nasceu em São João de Sabugi, né? Ele nasceu mesmo numa cidade, num local chamado Serra Negra do Norte, né? Que é a mesma coisinha de São José e Itapetim, né? O povo diz assim, não, fulano de tal é de São José do Egito. Mas na época, e ele tinha nascido em Itapetim, mas na época Itapetim fazia parte de São José, né? Da mesma forma, Agostinho Nunes da Costa nasceu em Serra Negra do Norte, que hoje é São João de Sabugi, né? Fica a 80 quilômetros de Patos. Então, para você ver que naquela região ali foi onde pariu essa poesia bonita, né? A poesia popular. Agostinho Nunes da Costa morava, tem registro disso, que morava numa cidadezinha muito pequena, menos de 3 mil habitantes, chamada Cacimba de Areia, que fica perto de como é aquela cidadezinha antes de Patos, meu Deus? Ezio Rafael está aqui. Alegria, meu irmão. Você está aqui. Como é o nome daquela cidadezinha? Depois de Teixeira? São José de Bonfim. Pronto. São José de Bonfim. Então, Cacimba de Areia fica... São José de Bonfim aqui, Cacimba de Areia aqui. E o sítio que minha mãe nasce, minha avó nasce, né, é justamente os Mares, né, que fica a 2, 3 quilômetros. Então, o cordel, a riqueza do cordel que a gente está levantando a bandeira hoje, ele tem uma importância muito grande, porque tem toda uma característica nordestina, né, embora que tenha uma influência muito grande de Portugal, da árabe e tudo mais, né? Isso eu deixo para meu amigo Meca Moreno, que é um crânio na história do cordel. Então, ele nasce justamente dessa necessidade de relato, né? Deixar registrado o que oralmente os trovadores, os poetas cantadores diziam. Exatamente. E, como você falou, veio o cordel, né? O folheto, que era chamado na época, veio com os colonizadores, chegou primeiro em Salvador e era a comunicação oral, né? Os cantadores mesmo, até que a imprensa chegou e que começou a se pensar no cordel escrito, né? Impresso. Uhum. E antes disso, o cordel já servia como relato, né, dos fatos, construção de contos, né, de histórias e para o ensino, como a gente já falou antes. O cordel, muitas vezes, foi o material de estudo, de ensino-aprendizagem para as famílias, né? Quem sabia ler
lia, sentava, lia para a família o cordel e assim ia se propagando. E É daí verdade. eu quero agora saber um pouco quantos cordelistas fazem parte atualmente da associação, da Cordel. Pois é, a Cordel, ela acabou de nascer, não é? Mas por Joia. trás disso tem toda uma força de cordelistas. Hoje nós temos um grupo, só um grupo de WhatsApp, tem mais de 70 pessoas. Praticamente todas essas pessoas a gente considera como membro, né? A gente está no processo de conclusão de registro. Tem todo um trâmite aí jurídico para legalizar a associação, porque a gente quer, ela foi muito bem pensada, sabe? Tem muita gente que está aqui no grupo, que está participando está acompanhando essa live, participou do processo todo, né? A gente tem Geraldo Valério, tem Emanuel, várias pessoas que participaram desse processo. Rossana, né? Rossana Fonseca está aqui, que é uma que é diretor, Meca Moreno, ó, acabou de entrar, mas Rossana é justamente uma das pessoas que trabalha a responsabilidade na associação é justamente trazer essas pessoas para a Cordel, né? A diretora executiva, né? Era outra coisa que eu queria conversar com vocês, porque a presença feminina no cordel, né? Muita gente discrimina muito essa presença feminina. E eu quis dar uma ideia justamente oposta a isso, né? Na construção da nossa chapa, quando a gente estava no processo eleitoral da associação pelo Cordel em Pernambuco, então são 5 membros na chapa, né? O presidente, vice-presidente, diretor administrativo, financeiro e executivo. E dos 5 membros, nós temos 3 mulheres, né? Eu como presidente, minha vice-presidenta é Ângela Paiva, o diretor administrativo é Josué Limeira, a financeira é Suzana Moraes, que é uma excelente cordelista, e no executivo a gente tem Rossana. Então, 2 homens, 3 mulheres. É justamente para mostrar a importância da presença feminina no universo do cordel. Entende? Com certeza. Inclusive, acho que há uma ou 2 semanas atrás, nós do clube fizemos uma live justamente abordando esse aspecto, né? A presença feminina na literatura de cordel, na produção de cordel, que existem muitas mulheres que são cordelistas, mas não têm esse espaço, né? Assim, de mostrar a sua produção, de divulgar, não é tão tão perceptível essa presença justamente por causa de todo esse contexto que a história do cordel vem, né? De um espaço patriarcal e colonizador, né? Então, a gente vê que existem esses resquícios ainda na literatura de cordel e que vem sendo desconstruído, né? As mulheres vêm participando mais, vêm mostrando suas produções, porque elas sempre produziram, mas não tinham espaço para divulgar, para publicar, né? Então, a gente vê que está tendo esse resgate e essa valorização, e isso está sendo muito importante, porque eu, por exemplo, eu recito bastante. Eu gosto de recitar, né, de outras pessoas, mas quando a gente pensou no clube, a gente começou a produzir. Então, isso foi muito importante, não só para expandir, né, para valorizar o cordel, mas também como um processo pessoal de construção. Então, a gente tem Francisca, que faz improviso, né, na mesa de glosas e tudo mais, e que não Excepcional. era cordelista, e agora Eu também está vi que ela produzindo está aqui no cordel. grupo. Admiro demais, Francisca, viu?
Cheiro para você, minha querida. Não lhe conheço pessoalmente, mas admiro demais a tua poesia, a grandiosidade da tua poesia. Parabéns. É minha colega de curso de cordel. É, É. faz bem, Então, é colega. muito importante. Continuando, quais atividades vocês, no caso como é novo, né, vocês estão projetando, né, para um futuro próximo ou durante a pandemia, quais atividades vocês estão almejando fazer pela associação? Aham. Vocês assim que eu Bom, digo porque a gente ainda não conversou sobre inclusão, né? Porque daqui uns dias vai ser nós. exatamente, exatamente. Então, a Associação pelo Cordel em Pernambuco, ela nasce com um gás diferente. Então, começou a partir do objetivo, né? Qual era o objetivo? Era agregar. Então, não é uma associação somente de cordelistas, é uma associação que tem o pesquisador de cultura popular, tem o cordelista, tem o apoiador do cordel, entende? Então, tem o historiador. Então, são pessoas que estão presentes na associação com dois objetivos. Uma, para engrandecer a literatura de cordel. E a outra, para dar devida valorização aos seus agentes, né? As pessoas que fazem com que o cordel ele tenha essa força, né? Então, o gás começa todo a partir disso. Então, a gente vem procurando alguns meios, alguns projetos que a gente faça o diferencial. E não é só... Se você fizer um grupo, uma associação, só por fazer, talvez você só perca tempo, né? Eu falo enquanto gestor, porque você pegar uma instituição e fazer a mesma coisa que a outra, ora, é melhor agregar, né? Se não é para fazer o diferencial, era melhor agregar. Então, o que a gente quer é justamente fazer o diferencial. Eu comecei apresentando a minha chapa, coloquei 3 mulheres logo para mostrar para as pessoas que a presença da mulher é importante na literatura de cordel. Depois nós estamos nessa pandemia agora, embora que estejamos distanciados, mas a gente não está isolado, né? A gente está produzindo, eu acho que é um período muito bom para o cordelista, o poeta em si, ele trabalhar as suas produções, né? E principalmente está um período agora que a gente está centralizado, está focado mesmo nos projetos, né? Nos projetos, por quê? Abração, Meca. Pronto, o professor que eu falei para você. Uma pessoa extraordinária, que depois vocês podem fazer uma live com ele. Extraordinário. Então, essa ideia de trazer os projetos, né, estar sempre atento a editais, porque infelizmente, digo isso infelizmente porque nenhuma instituição ela vive por si só, né? Ela precisa estar atenta aos editais, a viver de projeto, né? A Cordel mesmo, ela quer trabalhar toda a questão da formação continuada dos cordelistas, que a gente não pode bater no peito, né? Bater no peito e dizer assim, eu tenho 10 cordéis publicados, eu tenho 20 cordéis publicados, eu não preciso mais aprender sobre cordel, eu já sei o que é métrica, eu já sei o que é oração, mas é onde a gente se perde, né? Eu acredito que é aquela questão, enquanto mais você sabe, enquanto mais você aprende, menos você sabe, né? Porque esse processo de criação, ele é necessário para todo mundo. E eu acho que esse período de pandemia vem muito a colaborar para que os poetas eles pensem, a comissão, a própria gestão, ela pense os projetos devidos, porque quando a estratégia nossa é essa, porque quando aparecer os editais, aí a gente já está com os projetos prontos e só fazer com que todos os cordelistas... Exato.
Porque a associação, a primeira coisa que a gente pensou, vamos criar uma associação que não tenha dono, que ela viva, que ela seja independente de qualquer pessoa. Porque se você for criar o Clube do Cordel e pensar que não, o dono do Clube Cordel é Francisca, digamos assim, né? Não, olha, o Clube do Cordel ele não vive sem Francisca. Se Francisca sai, o Clube Cordel morre. Então, esse grupo já começou errado, porque a própria, eu falo o Clube do Cordel, mas a associação em si, né? A associação ela não deve ter dono. Os próprios donos são os cordelistas, são os pensadores do cordel, são os produtores culturais, os pesquisadores e tudo mais. A gente precisa estar atento. Esse período de pandemia, eu acho que a gente vai sair melhor, né? Embora que seja esse sofrimento todo, mas eu acredito que nós vamos sair melhores. Tanto na produção, eu nunca produzi tanto na minha vida como esse período. Eu pensei que eram 40 dias, a gente já vai em 90, né? Então, tantas pessoas já me disseram que, Felipe, eu já tô com 2 livros prontos. Já estou com 2 livros prontos nessa pandemia. E tem tempo mesmo. Genildo Santana está fazendo mestrado de sonho. O bom da pandemia foi que eu adiantei meus trabalhos tudo. Genildo Santana é um poeta extraordinário, tem uma alma imensa. Olha, Dedé tinha falado. Jaque das Cabacinhas. Olha, essa mulher, ela faz... Obrigado, minha querida. Ela faz uns trabalhos de artesanato, com cabaça, né? Ela é extraordinária. Eu tive a alegria de imprimir. Na época eu tinha uma cordelaria, eu imprimi uns cordéis para ela. E eu acho que eu até fiz um cordel para ela, salvo engano. Muito bom. Continuando. Sim. Você já respondeu, na verdade, que era a questão dessa maior organização agora, né? Durante a pandemia dos cordelistas. Então, esse questionamento está satisfeito. Por hora, né? Então, a pergunta mais importante para o momento. Como faz para se associar a Cordel? E era um questionamento que já foi respondido, é a questão de se era obrigatório ser cordelista, né? Entendo. A produção aqui é a Cibele, a produção, a equipe Oi, técnica. Cibele. Oi. Pronto, então, deixa aqui, irmão, por favor. Para se associar a Cordel, a gente quis pensar um grupo, um coletivo, como eu falei, que ele não estivesse preso às paredes imaginárias de Recife, né? Se você pensa uma associação pelo cordel em Pernambuco, então você tem que trazer a pessoa, tem que fazer com que aquele cordelista lá de Petrolina, aquele cordelista de Itabira, aquele cordelista de São José do Egito, de São Benedito do Sul, ele se sinta parte da Cordel. Não é preciso ele estar aqui, né? Mas a gente precisa fazer um trabalho descentralizado, entende? Fazer com que essas pessoas elas deem o sentido de pertença mesmo ao grupo. Então, primeira coisa que a gente pensou foi, não vamos criar uma associação para cordelistas. Vamos criar uma associação onde as pessoas queiram trabalhar, engrandecer o cordel e suas produções, né? É uma associação pelo cordel em Pernambuco. Para se associar, nós temos, por exemplo, lá no Estatuto, você, para ser cordelista, eu sou cordelista, quero entrar. Aí tem uma exigência lá que você tem que ter um cordel publicado, né? Não, mas eu não sou cordelista. Eu gosto do cordel, pode se associar, não é? Eu
todo projeto que a Cordel fizer, eu vou apoiar, vou estar lá dentro, vou estar articulando. Eu sou um articulador do Cordel na minha região, na minha cidade. Você pode se associar à Cordel. Então, eu canso de dizer para os membros da Cordel que essa associação ela não se limita ao termo jurídico de associação, mas ela é um grande somatório de força em prol do cordel e dos seus fazedores. Muito bom. Isso justamente por abranger, né? Abrange os admiradores, os profissionais, né? Quem produz o cordel, toda a equipe que produz o cordel. E quem está conhecendo, né? É uma forma de você, que é admirador, poder adentrar nessas veredas e daqui uns dias sair fazendo cordel por aí, ou estilogravura. Exatamente. Exato. Um dos objetivos nossos também é trabalhar a formação continuada nos cordelistas, entende? É promover, trazer Meca Moreno, trazer Marcelo Soares, trazer outras pessoas para que a gente aprenda com eles, né? É sentar e vamos aprender, vamos fazer uma oficina de literatura de cordel. Vamos pegar a cordel e vamos tirar um dia para Itabira para fazer uma uma aula sobre a história do cordel, né? Porque, Adriele, eu sempre acreditei que ninguém ama aquilo que não conhece. É por isso que eu não acredito em amor à primeira vista, sabe? Porque assim, o amor ele exige um processo, não é? Não é porque você viu a pessoa que vai amar, vai se encantar, né? O amor ele vai se construindo no processo. Da mesma forma é o cordel. O cordel, se você diz que ama o cordel, então você tem que conhecer. Você tem que dar sentido de pertencimento. E o sentido de pertencimento surge justamente na questão de o que é o cordel, qual a importância do cordel, como se originou. Porque muita gente pega e escreve cordel, mas diz assim, rapaz, eu não tenho tempo, não tenho saco para ficar escutando história do cordel. Aí eu não acredito muito numa pessoa dessa, porque a história é muito importante, né? A história é que vai dar base para que você desenvolva a sua cultura, desenvolver o seu trabalho. Com certeza. Agora eu gostaria de pedir para você recitar alguma coisa. Oh, Já que beleza. a gente Eu está falando de respeito. poesia, Deixa eu cordel, mandar né? um abraço. Deixa eu mandar um abraço para a Edilene. A Edilene hoje é uma cordelista que você precisa conhecer a poesia dessa mulher. Ela lançou, hoje nós temos uma Rejane também, Rejane é cúmplice, Rejane é minha irmã, é de São José do Egito. Então, Edilene, nós temos uma coluna num blog muito acessado aqui em Recife, a coluna se chama Cordelizando, e hoje foi, toda sexta-feira, é uma poesia de um cordelista novo. Inclusive, a gente quer que o Clube do Cordel, que a gente seja parceiro. Com A gente certeza. quer fazer essa. E principalmente trazer vocês para publicar as poesias aqui, né? Por que não próxima sexta-feira? Já me comprometo com vocês, viu? Próxima sexta-feira, e eu já estou dizendo para as pessoas da Cordel que estão aqui acompanhando essa live. Próxima sexta-feira, quem vai ser publicada uma poesia de uma pessoa do Clube do Cordel. Então vocês já vejam aí quem é a pessoa, né? E eu converso contigo o que é que tem que mandar, tá bom? Massa, com certeza. A poesia de Edilene saiu hoje, muito boa, que ela fala sobre a Covid-19, muito boa, tá certo? Adriele, eu vou recitar esse meu cordel mais recente, eu não vou dizer que é o último, para que não rogar praga para mim, mas, mas o meu cordel mais recente é esse aqui. É um cordel mais de cunho político, mais do que político, é um cordel social, entende? É chamado Dois Brasis. Aí o subtítulo é O Brasil de cá e o Brasil de lá.
Presta atenção que são dois Brasis, né? Um que é com B maiúsculo e o outro com B minúsculo, não é? É o Brasil de cá e o Brasil de lá. E eu disse o seguinte: o Brasil que atualmente é manchete dos jornais se confunde com o Brasil das belezas naturais. O Brasil que é verdadeiro e engrandece o brasileiro é o mesmo país da gente. Mas deixando o Brasil lindo, aos pouquinhos vai surgindo outro Brasil diferente. País que abraça o seu povo, sem dúvida, é o Brasil de cá. Totalmente diferente desse tal Brasil de lá. Valorizando quem sonha, o de cá tem mais vergonha pelo que foi no passado, enquanto o de lá disfarça sobre o caminho da farsa no que deixa de legado. O de cá tem mais cultura, com músicas maravilhosas. O de lá exalta a mídia do funk das poderosas. O Brasil de cá de graça põe o seu bloco na praça no carnaval da alegria. E o de lá põe com presteza a máscara da safadeza no lugar da fantasia. O Brasil de lá venera o Deus que visa o valor, enquanto o de cá abraça o seu Cristo Redentor. O de lá levanta os muros sobre a base dos seus juros, desejando o capital. E o de cá, de braços dados, com seus 26 estados e o Distrito Federal. O Brasil de lá corrompe, e o de cá reprime o fato, clamando a devoluções dos bilhões da Vaza Jato. O de cá não tem partido e quer o pão dividido numa frequência diária. Com a falácia já pronta, o de lá não se dá conta da cegueira partidária. Enquanto o de lá derrama a sujeira pelos canos, o de cá pinta o seu rosto pelos direitos humanos. O outro Brasil sem par, tira em primeiro lugar no ranking dos homicídios. E entende o Brasil de cá que a solução não está na construção de presídios. O Brasil de lá ostenta seu falso patriotismo. O de cá faz com que os jovens busquem seu protagonismo. O de lá vê a cultura sem ter base de arte pura, diferente do daqui, que a cultura é necessária numa reta imaginária do Iapoque ao Chuí. No de lá tem quem se esconda por debaixo dos tapetes ou pelas trancas douradas dos seus próprios gabinetes. O Brasil de cá não muda, não tem um Deus nos acuda para mudar de opinião, pois tem sempre em sua mente que a mudança está presente na cultura e educação. O Brasil de cá almeja e tem grande confiança que um dia o Brasil de lá trilhe os rumos da mudança. E em vez de cavar aterros, que o de lá corrija os erros para desatar esse nó. Pois vendo a luz da razão, para que ter numa nação dois Brasis num Brasil só? Por isso, mesmo descritos por diferentes perfis, o povo tem que escolher só um desses dois Brasis. Um Brasil de todos nós, onde o sem vez e sem voz fale a pátria mãe gentil com o espírito de guerreiro e grite para o mundo inteiro: sou muito mais meu Brasil. Muito bom. Inclusive, queremos convidar você para a gente combinar de publicar, né, de um dos seus cordéis ser o cordel do mês, né? A gente, todos os meses, o clube escolhe um cordel para lançar, divulgar, né? Na verdade, existem cordéis que já são lançados. Então, a gente divulgar os cordéis, os cordelistas, né? Além de conseguir levar esses cordéis para lugares que talvez ele não chegasse, né? O nome do cordelista, que as pessoas conheçam, também ajudar financeiramente, né? E no momento de pandemia, muitos cordelistas estão passando por dificuldades justamente porque o cordelista precisa ir para a rua, ir para o evento, ir para a escola para poder vender seu material. Então, nesse momento, está sendo um período complicado para ele fazer o seu trabalho.
E por isso Então, que a gente tem a que se gente. orgulhar, Adriele, te atrapalhando aí, me desculpe, Não tem problema. mas por isso que a gente tem que se orgulhar da aprovação dessa lei de emergência cultural, entende? Essa lei, ela faz parte do dinheiro que já veio para o Pacto Federativo, né? Então, só Pernambuco, para você ver, eu participei de todo o processo de debate sobre essa lei.